o que Deus está fazendo é dizer, olha, eu vou mandar alguém que vai mediar essa relação. Então, nós já vimos a semana passada esses dois conceitos e deixamos o conceito de mediador, que de uma certa forma é um conceito central. Desses três, ele é aquele que a palavra mais trabalha. Nós vamos ver por que a palavra mais trabalha esse conceito, né? Usa esse conceito como um conceito que unifica todo o projeto. Sem um mediador, nós não conseguimos viver para o reino, porque nós não conseguimos ter noção perfeita da aliança. Nós não conseguimos aplicar a aliança. Então vamos ver na manhã desse domingo exatamente essa ideia desse mediador e como que esse conceito de mediação foi construído, especialmente ali no primeiro momento da história do Pentateuco. Tá bom? E vamos só dar uma dica de como esse conceito se tornou mais claro ainda na monarquia de Israel. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, para daqui a gente seguir adiante? Assumiu que a gente já estudou e você ficou com aquela pulga atrás da orelha? Pode ser mais do que uma pulga atrás da orelha. Hein? Tudo bem, gente? Tem certeza que está tudo bem? Poderia, né? Ok. É importante que você entenda que tudo está debaixo do governo de Deus. A existência de todas as coisas do universo está debaixo de um governo. Nada existe autonomamente. Olha que palavra difícil. Nada existe autonomamente. Não existe nada com existência autônoma que não dependa de Deus, a não ser o próprio Deus. Mas há um sentido em que Deus depende de si mesmo. Afinal, nós temos o que na relação trinitária? Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma inter-relação. Lá em João capítulo de número 17, o Filho diz que o Pai o amava antes da fundação do mundo. Havia uma relação de pai e filho antes da fundação do mundo. Então, o próprio Deus, de alguma maneira, está a si mesmo sujeito. Essa relação Pai, Filho e Espírito Santo, ela não é uma relação que a gente estabelece que qualifica um melhor que o outro, mas há uma relação de governo. Dá para entender isso? Quem é que tem autoridade sobre o Filho? O Pai. O Pai é quem envia o Filho. O Pai e o Filho é quem envia o Espírito. O Espírito Santo não está triste porque ele está sob a autoridade do Pai nesse sentido. Nossos temas teológicos procedem do Pai. O Espírito não está triste porque o Espírito entende esse projeto de reino. Mas isso aqui também, tudo bem, eles são Deus, né? Então está fácil para eles entendem tudo. Mas do jeito que a Trindade funciona, ela transporta este funcionamento para toda a existência. Existe uma relação de governo que não tem como ser retirada da existência. Existe um Deus que criou todas as coisas, e isso submete todas as coisas a Deus. Vamos pegar dois textos só sobre isso. Efésios. Efésios capítulo de número 1. Alguém lê para mim o verso de número 9 e o verso de número 10. E depois alguém vai ler para mim ainda no capítulo 1, o verso de número 21. Não, 20, vamos no 20. É que a
é um texto longo, ele usa parágrafos tão longos, então a gente tem que pegar no meio do parágrafo, né? Então a gente explica. No capítulo 20, ou do verso 20, até o verso de número 22. Vai lá, Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então, vamos pegar um pouquinho, vamos entender quem são as pessoas envolvidas aí. Quem é que está desvendando? Deus. Isso, Deus Pai. Lembra lá no versículo 3: bendito o Deus. Como é que começa aí, gente? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora no verso de número 9 está nos desvendando o mistério que ele propusera em quem? Então assim, o Pai propusera um mistério no Filho, e agora ele está desvendando. Então vamos ver se dá para entender o que ele está desvendando. Vai lá, continua. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual é o mistério que ele está desvendando agora? Qual é o mistério? Vamos lá, gente. O texto está dizendo aí. Hã? O mistério de que ele fez, o Pai fez o quê? O Pai fez convergir no Filho todas as coisas. Mas o que é isso? Todas as coisas do céu e da terra estão agora ligadas, apontadas para o Filho. Em outras palavras, agora você vai ver em outras palavras, no versículo de número 20 em diante. Já terminou, Senhor? No 20 em diante. Fala do Espírito Santo. Aí mais para frente, né? 13. Tudo bem, mas agora eu quero falar sobre o Filho, tá? Aqui o princípio de autoridade. Tá? Mas é isso mesmo, então você vai ver que exatamente esse é o texto trinitário. Começa no Deus Pai, o Deus Pai apontando o Filho e o Filho encaminhando a obra do Espírito. Você vai ver exatamente esse processo aqui. Mas é que eu quero centrar na figura do Filho, porque o Filho é um mediador, é o nosso ponto agora, tá? Então ele fez convergir em Cristo todas as coisas. O que isso significa? Vamos ver, verso 20 em diante. O qual excedeu ele em Cristo, Qual o quê? Exerceu. ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Tá, então ele está falando do poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando o Cristo dos mortos. Ele quem? Quem é esse que está exercendo o poder? O Pai. O Pai está, ele está desvendando o mistério de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Agora ele está explicando um pouco mais. Aqui a gente não lê o texto todo porque ele é longo. Tanto é que agora ele vai falar assim: eu quero que vocês tenham os olhos do coração iluminados. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender esse mistério. E o mistério começa quando ele exerceu em Cristo o poder de ressuscitar. Continua, David. E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então ele não só ressuscitou, o poder não foi só para ressuscitar, foi poder para fazer o que com Cristo? Não, mais que isso, ficar junto não. Glorificar, fazê-lo sentar a... Essa figura significa o quê? Você está cansado, filho, senta aqui perto de mim. É uma figura de quê? Sentar à direita. Está aqui um trono de poder. Você tem que fazer essa leitura, gente. Está dando a ele, já ouviu falar dessa expressão de poder? A destra de Deus. Então, o poder que Deus exerceu em Cristo, fazendo-o ressuscitar, Jesus não só ressuscitou, a ressurreição e a ascensão de Jesus são parte de um único evento de entronização de Jesus à destra de Deus, a colocação de Jesus numa situação de poder. Vamos lá, continua.
se usa assim, acima de todo tipo de autoridade que existe. As potestades, nessa palavra bíblica, potestade é a palavra para os reis, os imperadores, tá? Ok? Então vamos lá. Retoma. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, pois pôs todas as coisas debaixo aos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, de Deus o deu a primeiro. Então, assim, gente, o reino de Deus é sobre todas as coisas. Esse é o reino do Pai. E o Pai fez convergir no Filho exatamente essa autoridade sobre todas as coisas. Semana passada falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o mediador, que é Jesus Cristo, ele não é só o nosso Salvador, ele é o Senhor de todas as coisas, sob todo nome, sob toda autoridade, sobre todas as coisas. Agora eu vou fazer uma pergunta, vestibular, Enem, vai cair no Enem, tá? Quem é a autoridade máxima do inferno? Deus. O Pai ou o Filho? Quando diz todas as coisas estão debaixo dos seus pés, Mas quando falar toda que foi dada por nome de Jesus, sim, estou falando de Jesus. Já parece que não está debaixo de Deus. Mas é que a impressão que Jesus está abaixo de Deus. Não, né? Falou assim, quando eu sou toda a Dá a impressão que fala de novo. que Jesus está abaixo de nós. Então abre em 1 Coríntios 15. Dá a impressão, hein? Não vai não, não vai não, Ela não quer ficar sabendo. 1 Coríntios 15. Você vai ler para mim e vai responder para mim uma pergunta do Enem. 1 Coríntios 15, 27, né? É que você teve uma percepção que veio com uma dúvida. Vamos ver, fala aí. 15:27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Então está. Hã? Não está o quê? Abaixo do céu. Ele sujeitou todas as coisas ao Filho. Menos quem? Se o Pai não está sujeito ao Filho, significa o quê? O inferno precisa dele. Espera lá. Significa que o Filho está sujeito ao Pai. Gente, o Pai é o rei. O Pai chega para o Filho e diz, agora você vai reinar. Sobre todas as coisas, menos sobre quem? Nem tenta. Mas o Filho não tem dificuldade com isso. O Filho não tem dificuldade de ser subordinado ao Pai. Jesus não tem nenhum problema em ser subordinado ao Pai. Não significa que Jesus é menos que o Pai, menos Deus que o Pai. Mas que num processo de governo, ele está sujeito ao Pai, ele aceita. Tanto é que ele diz assim, não a minha vontade, mas a tua, isso é sujeição. Eu vim para cumprir a vontade do meu. Isso aqui, vocês gostam daquele micro som. Assim, ele veio para cumprir a vontade do Pai, ele veio em
o Pai deu a ele autoridade sobre todas as coisas. Isso inclui todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que nada está fora, exceto o próprio Pai. Pergunta do Enem: e o inferno? Sobre a autoridade. A palavra comando combina. Então, gente, agora, mais uma pergunta. Pastor, é sobre o comando do filho, porém criação do pai, né? Não, a criação. Olha a pergunta do Marco. Olha a pergunta do Marco Antônio. A pergunta do Marco Antônio está sob o comando do filho, mas foi uma criação do pai. Ele é do bem e do mal, não é essa palavra, é nesse sentido. Então, abra aí João, capítulo 1. Vamos lá. João 1. Agora pergunta do Enem do Marcos. João 1. A criação é uma obra exclusiva do Pai? Hein, Marcos? Você vai responder essa pergunta. João 1, né? João 1, do verso 1 até o verso de número 3. Você vai me dizer o seguinte: a criação é uma obra exclusiva do Pai? Não, peraí. Mas deixa ele ler primeiro. João 1, de 1 a 3. No princípio é o verbo estava com Deus. Gente, está lendo a Bíblia, peraí. No princípio é o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pergunta do Enem. A criação é uma obra exclusiva do Pai? Não. Resposta estava no texto também, né? Tem. A interpretação Calma que no final ainda tem a redação. É o seguinte, irmãos, por que isso é importante? Porque a gente está errado. De novo? Vamos lá. A criação é uma obra. A pergunta é: a criação é uma obra exclusiva da primeira pessoa, do Pai? Leia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus. O Filho. Então, no princípio, o Filho estava onde? O princípio era, lembra? Era uma criação. Continua. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Tranquilo. Ele estava no princípio com Deus. Ele está repetido. Isso é importante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é esse dele? Jesus. Isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pergunta: o Pai fez tudo sozinho? Não, sim. Não, Não, sim. Então você está dizendo que Jesus colaborou com o universo, é isso? Todas as coisas. Não só. Até o verso. Até o inferno. Ah, entendi. Agora eu entendi. E assim, gente, por que isso é importante? Porque a gente tem uma ideia assim, a gente tá falando do mundo inquieto, do mundo caído, e a gente pensa que reino do Filho, lembra? Reino do Filho do seu amor? E reino das trevas, não é isso? Reino das trevas. Esse é, em geral, o conceito das religiões. Existe um reino do bem e um reino do... Não é assim que as pessoas pensam? Em geral, aquelas religiões, tem um Deus do mal, o Deus do bem, o Deus o anjinho do mal, o anjinho do bem, cada um lutando por um reino diferente. É isso? Esse conceito aqui está certo, biblicamente falando? Não, você está muito. Olha, não tem só um bem. Abre aí. Pergunta do Enem. Pergunta do Enem. Pergunta do Enem. Abre aí, por favor, em Colossenses, capítulo 1, verso 13.
Já? Não. Lembra, no princípio, ele estava com Deus. É porque por isso que João usa a palavra verbo, para tirar da ideia de Jesus homem. Lembra que o Filho encarnou, mas ele sempre existiu. Tá? Vai lá, Bia, pergunta do Enem. Existe só um império? Ou existe só um reino? Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e são os pecados. Tá, pergunta. Tem só um reino? Não tem só um reino, mas tem só um reino. Ah, tá. Mas aí eu respondi, eu pensei assim, só tem Não, um reino. a sua lógica não está errada. Mas assim, a gente tem que entender que a Bíblia trabalha com esse conceito de reino para o reino das trevas. Só que o gráfico bíblico não é assim. O reino é assim. O reino é tudo do Pai. O gráfico bíblico seria assim. O gráfico bíblico seria assim. Reino de Deus. No caso agora, reino do Filho do seu amor. Certo? Reino das trevas. Está contigo. Faz parte. Faz parte. Eu não disse que ele que governa também o inferno? Sim. Ele governa os ímpios? Sim. Ele governa o diabo? Sim. Ele governa todos os demônios? Sim. Então o reino das trevas está contido aqui. Subdistrito. Não vou dar o nome do bairro. Não vou dizer o nome do bairro. Mas está caindo as placas. Mas essa que eu fico chateado. Daqui a 20 Irmão, eu prometi não falar de assunto de futebol hoje. Mas não criar um pranto. Irmãos, por que isso aqui é importante aqui, ó? Porque quando nós pecamos, quando o homem pecou, o homem vivia para o reino do Pai perfeitamente. Só que quando ele pecou lá na queda, em Gênesis 3, ele foi viver aqui. E o que é viver no reino das trevas? Viver no reino das trevas é viver debaixo do governo de Deus sem se submeter a Ele, sem estar sujeito. Veja, estou sujeito a, mas não reconheço, estou em rebeldia. Eu estou vivendo debaixo da autoridade de Deus, mas querendo que a autoridade dele não esteja sobre mim. O problema é que não tem para onde fugir. Quando você resolve que vai viver do seu jeito, você está vivendo debaixo do reino de Deus, vai ser um rebelde. Só que assim, não é um rebelde que está no reino assim, ó. Estou debaixo do reino dele, mas é assim, meu reino das trevas. A nossa rebeldia nos transportou para o reino das trevas. E no reino das trevas, nós perdemos a percepção de nossa relação com o reino de Deus. O que foi necessário o Pai fazer? O Pai mandou o Filho aqui, ó, para nos resgatar. Ele é o mediador, porque ele veio a este lugar, e quando ele chegou aqui, ele veio revelar o mistério de que, na verdade, nós não vivemos para nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós devemos viver para o Pai. Ele veio nos tirar do império das trevas e
e nos transportar para o seu reino, o reino do Filho, do amor do Pai. Esse conceito de mediação é mais do que o conceito de Jesus estar lá orando por nós. E a gente tem a ideia de mediação muito, eu não sei, tem gente que acha que Jesus Cristo é o mediador só porque ele intercede por nós diante do Pai, com a ideia de que interceder, Jesus faz oração por mim. Ele é o mediador porque ele é o único que é capaz de vir à lama para nos tirar dela. Só que quando ele veio à lama para nos tirar dela, ele entrou nela. Ele não fez assim. Ele entrou na lama e nos tirou assim. Ele se fez pecado. Ele se fez participantes. Ele assumiu o que nós éramos. Então, nós precisamos estabelecer, entender esse processo, para a gente entender como é que a gente se relaciona com o reino de Deus, através de Jesus Cristo. E o problema é que sem ele a gente se perde. Porque eu não sei o que acontece, eu sei, mas eu vou usar aqui uma figura. Eu não sei o que acontece, existe um imã atraindo a gente para cá. E cada vez que eu estou fora do poder do império das trevas, mas eu ajo como se estivesse vivendo lá, eu estou trabalhando na contramão do projeto de restauração do Senhor. Olha só, agora Romanos capítulo 6, sem pergunta do Enem agora. Romanos 6. 7, Romanos 7. Romanos 6. Romanos 6. Vai daí. Romanos 6, deixa aberto aí. Vamos por partes aqui. Pastor, Oi. essa inclinação aí, esse imã que nos atrai, não é o natural. Por conta da. Eu disse que eu não sei, mas eu sei isso. E a nossa natureza é pecaminosa. Só que a nossa natureza pecaminosa ainda exerce uma força de inclinação que nos atrai ao pecado. Nós somos atraídos pelo pecado. É fácil pecar, gente. Se alguém tem dificuldade para pecar, me explica qual é a sua dificuldade. Está chegando, né? Eu vou usar aqui, isso é figura de linguagem, tá? Pecar é a coisa mais gostosa do mundo. Figura de linguagem. Pecar é a coisa mais gostosa desse mundo, figura de linguagem. Ouviram vocês que estão vendo a gravação? No ano de 2024, da era, da presente era. Assim, porque assim, pecar combina com nossa natureza caída. E nós temos um gosto de agradar a nossa natureza caída que não tem tamanho. Parece que às vezes a gente tem mais gosto de agradar a natureza caída do que a natureza, a nova natureza que nos foi dada, muitas vezes. Agora, depende muito de maturidade. Tá? Agora, você pode ser maduro do jeito que for. Se você não estiver afinado com o mediador, você é atraído pelo imã do pecado. Então é isso mesmo, César. É o pecado, a nossa natureza pecaminosa. Jesus Cristo ilustrou isso como o cão que volta ao seu vômito, ou como o porco que volta para a lama, o chiqueiro. E não namora, é porco. Entendeu? É assim. Jesus diz assim: olha, é o cão voltando para o seu vômito. Nós somos isso, essa figura nos descreve. Por isso nós precisamos dele. Por isso que é essencial essa relação com o mediador. E conhecer o mediador é fundamental. Lá em Romanos 6, Paulo propõe uma pergunta retórica. O que é isso? Paulo sabe, obviamente, a resposta, mas
ele faz a pergunta para nos despertar. Leia o versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que pela vida da graça? Olha só como é que a natureza pecaminosa ela é danada no sentido literal, do inferno. Tinha gente na igreja dizendo assim: eu sou salvo pela graça. Quanto mais fundo no império das trevas, maior a graça para me tirar de lá. Então vou mergulhar no império das trevas. Aí quando eu for salvo, quando Cristo voltar, ainda vai ter mais glória no nome de Cristo, porque um pecador que nem eu. Gente, isso é natureza pecaminosa. Tem gente até que acusa a nossa doutrina da predestinação, mas eu acho que é justamente porque eles queriam ter esse gostinho assim, sabe, lá no nosso DNA espiritual. Então eu posso pecar à vontade? Uma pergunta dessa é uma blasfêmia. Então eu posso pecar à vontade que eu vou ser salvo no final das contas? Quer dizer, para desqualificar uma doutrina preciosa da graça, a natureza pecaminosa tenta desqualificá-la. Além de demonstrar uma imaturidade espiritual imensa, né, pastor? Porque uma pessoa que fala isso aí, eu tenho um amigo que ele é da Batista, que ele nem liga mais, porque, assim, a gente tem que vamos estudar a Bíblia, né? Não tem jeito, o argumento dele é exatamente esse. Assim, esse é um argumento. Por que para ele esse argumento é interessante? Porque ele sabe da força do pecado. Mas ele cede à ideia de que a força do pecado será maior do que a graça. É como se a lógica dele fosse o seguinte: então eu vou pecar o suficiente, vou pecar bastante, posso pecar à vontade, que serei salvo. Ele não percebe. Como é que eu vou dizer? Não tem que trazer o pecado como algo bom. Assim, pecar é bom, eu posso dizer. Não, isso é o que os crentes de Roma e outros crentes lá, Judas, também trabalham com essa ideia. Os crentes de Roma estavam tentando justificar seus pecados assim: vai ter a graça mesmo, e quanto maior o pecado, maior a graça, então não vamos pecar mais para ter mais graça. Pecar seria bom. Só que isso é muito sério. É assim, irmãos, é que eu quero dizer isso de uma maneira que a gente enfrentando essa discussão possa dizer claramente para a pessoa sem ofender. É que no fundo a lógica de uma pessoa que nos acusa assim, primeiro, imaturidade, eu acredito que seja um argumento pobre. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que somos salvos completamente pela graça, porque aqui a situação de rebeldia total, não há quem busque a Deus, capítulo 3 de Romanos. Pastor, mas eu também não era crente, eu pensava assim, né? Quando as pessoas vinham falar sobre o evangelho para mim, e eu falava para elas: quantos anos você se converteu? 40, né? 25, então, já 40, né? Você tem 15 anos de pegar mais um pouco, né? Não era assim também, não vi. Mas a gente não sei que Cristo pode vir voltar agora, pode vir amanhã, a gente não sabe. Então, a gente vai persistir no mesmo erro, não conhecer Cristo e depois. Sim. A pessoa não precisa nem morrer, mas olha só, a gente não precisa ameaçar as pessoas de morte que falam assim: você não sabe se vai viver Deus para mim. Então, assim, eu faço isso logo, eu ameaço de morte, né? Mas a gente não precisa fazer isso sempre. Sim, veja. Uma pessoa que diz assim: então eu posso esperar um pouco mais. Ela está só dando voz à atração que o pecado tem. Ela está dizendo assim: eu não posso perder as delícias dessa vida para ser crente em Cristo, porque se eu for crente em Cristo, não vou mais poder fazer isso, aquilo outro. Então eu vou precisar esperar uma fase em que eu não vou querer fazer essas coisas para ir, então eu vou ser crente. Porque a hora que eu tiver com uns, mais ou menos assim, da idade do não, Gil, O pastor Gabriel. do pastor Gabriel. Aí eu não vou querer fazer nada disso, aí eu posso ser crente. Gente, isso aí a pessoa só está dando voz a essa força pecaminosa. É por isso que a gente não consegue sair sozinho da lama. No final nós amamos a lama do pecado.
nós precisamos de ser salvos pelo mediador, pela graça, para sermos resgates. Gente, eu preciso fechar isso, porque eu preciso passar para o próximo ponto. Por isso, Quem é aqui? por isso que o Palmeiras fez um bom Só nome. vocês dois. Por isso que o Palmeiras fez um bom nome. Isso vai ser nome também. Bom nome. Voltando ao assunto, né? Voltando ao assunto. Mesmo eu convertido, eu tive uma grande dificuldade quando me expôs eu sou salvo pela graça. Eu tive muita dificuldade para entender, porque eu fiz essa mesma pergunta. Então eu posso pegar. Eu sei. E no caso, nessa situação, eu estava um grupo de pastoreio fazendo explico. E o meu líder não soube me explicar. Não soube explicar todo. E isso gerou muita discussão. Muita discussão. Até a gente ter um pouco mais para frente, uma outra situação, vai ficar mais claro. Mas isso é muito difícil. Tem um tiozinho lá das Pereiras Pinheiros, que era o novo presidente, né? 68 anos. E eles converteram de novo, né? E ele estava para conversar assim, eu gosto muito de conversar, de falar da experiência de vida, né? E ele fala quanto tempo eu perdi. Ele fala assim, quantas vezes eu tenho que pedir perdão para minha esposa do tempo que eu perdi na rebeldia, porque eu não conhecia esse Deus lá atrás. É um bom sentimento, né? Gente, eu sou crente desde o berço. Desde pequeno. Isso, Falei desde o berço. Mais tempo. E também tenho esse mesmo sentimento, quanto tempo eu perdi para conhecer coisas de Deus. É um sentimento que a gente, quantas vezes fui rebelde, tendo lido, que é o ponto que eu quero chegar lá em Romanos 6. Né? Eu estou livre do poder deste império, mas eu voluntariamente me submeto a esse poder. Quando eu vivo no pecado. Esse é o ponto. Olha lá. Verso de número 11 do capítulo 6 até o verso de número 14. De 11 a 14. Alguém vê? Vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é importante o pecado no nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha só, o reino do pecado, o reino, o império das trevas, tinha domínio sobre o nosso coração. Nós tínhamos uma inclinação que só nos levava ao fundo desse império, o fundo das trevas. Então você vai ver que Deus, o texto vai dizer assim, que nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. É a nossa unidade com Cristo Jesus que nos torna vivos para o reino de Deus. Eu tenho apresentado, não sei se eu falei aqui, mas de quarta-feira eu falei, na minha maneira de entender o que é viver em trevas, mudou, foi lapidado. Para mim, antes a gente pensava assim, o que é viver nas trevas? Nas trevas do pecado, esse é um pecador, pornográfico, isso, aquilo, ladrão, miserável, assassino. Não, viver nas trevas é não perceber que existe um reino de Deus e você não consegue vê-lo. Você não consegue se relacionar com Ele de forma positiva. Você vive no mundo sem Deus. Isso é viver em trevas, é não ver Deus. Jesus Cristo nos faz viver para Deus. Essa função de mediação é uma função de restauração. Ele nos dá vida
o mediador. Ele não só ora para a gente dar certo na história, ele faz a gente dar certo. Ele age, é positivo, ele é ativo na nossa restauração. Então, assim, quando eu faço isso, eu volto para viver aí o texto de Paulo, diz assim: portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal, nem ofereçais os vossos membros como instrumentos do pecado, mas ofereçais o vosso corpo como instrumento de justiça. Você não pode, quando você se oferece para viver de uma forma pecaminosa, a sua relação familiar, a sua relação de trabalho, a sua relação política, as coisas, os gostos que você guarda. Lembra, você não pode esquecer que existe um potencial atrativo do pecado forte dentro de você. Daí o capítulo 7 de Romanos: o mal que eu não quero, eu faço. Existe uma morte dentro de mim. Vai lá. Eu acho assim, tem umas coisas que a gente não foca, né? Se eu estiver errado, que eu acho que na medida em que eu sou salvo, e eu já era salvo antes de nascer, tem um conforto nisso tudo, que eu dou. Você era eleita antes de nascer. 2 passos para frente e 1 para trás. Mas uma vez nós já conversamos aqui na sala, e eu lembro de ter falado com você assim: eu não acho que a gente volte, eu acho que a gente vai andando devagarzinho. A gente dá 2 para frente e 1 para trás. Eu penso assim, errado. Porque a gente não vai buscando a santificação, então assim, a gente é salvo, a gente vai buscando a santificação. Certo. Um pouquinho por vez. Então assim, eu acho que isso nos conforta. Eu sabia que eu nunca mais vou ser o que eu era antes da minha conversão. Posso estar muito longe ainda de chegar a ser o que eu preciso ser. Mas eu não acho que eu volto a ser o que eu era, do reino das trevas. Eu também acho que não. Eu acho que a gente nunca volta a ser o mesmo, nunca mais. Porque assim, se você pensar na sua vida como uma gráfica, e o ponto máximo que é se parecer com Jesus, e aqui é estar mais fundo nas trevas, enquanto você, matemática, enquanto você caminha aqui, numa relação com Deus, você cresce. Eu acho que aí você perde, a sua vida começa a ter, em lugar de um crescimento, de parecer com Cristo, você começa a voltar a praticar coisas que você não fazia antes. Então você tem uma queda, não tem? Eu acho que esse ponto aqui, combinado com esse ponto aqui, sempre será diferente desse 0 aqui. Você será uma pessoa transformada. Porque a experiência que você tem aqui, que tem a ver com a sua vida, é diferente da experiência 0 aqui. E o pecado não. Agora, você pode ter distanciamento, você pode, por exemplo, em termos de aproximação com Cristo, ter menos comunhão no momento em que você começa a voltar a amar o pecado, fazer o mal. Mas você não volta a estaca 0, você volta com novas experiências. Aí você novamente se arrepende. Aí na minha percepção, só que aqui é subjetivo isso aqui, subjetivo não, é pessoal. Cada pessoa tem um jeito na minha percepção. Quando essa pessoa novamente se arrepende, parecido com o que ela fez aqui, né? Ela fez uma pergunta: por que eu estou fazendo isso? E ela começou a andar. Quando ela volta com uma bagagem mais sólida. Não vai ser tão fácil que não conhecer, né? Bom, como cada pessoa é uma pessoa e cada experiência é uma experiência, só que assim, agora você tem a bagagem, você pode cair 2 vezes no mesmo erro, mas você tem uma bagagem mais sólida, mais construída. Eu não acho que a gente ama o pecado, mas a gente cai, mas a gente não ama o pecado. Porque aquilo dói na gente, a gente se arrepende. Mas olha só. Esse gráfico, como é que eu quero eliminar aqui? Eu falei assim, uma graça, lógico. Só que ela era crente, certo? Muito tempo ela era crente. Depois ela virou macumbeira, certo? Aí fazia um trabalho satânico direto, né? Aí ela era menor, era pequena, né? Era do tamanho do senhor, né? Mas o carro está respeitando a autoridade.
Eu não tenho como dizer. Mas vamos lá. Por que você disse que ela era crente? Qual é o parâmetro para dizer que ela era crente? Porque ela ia à igreja, ela cantava hinos. Ela era assistida em postagem privada mesmo. Durante uns 15 anos, ela dava testemunho de crente. Então, vamos lá. Eu não tenho como saber. Só posso dizer assim, há uma possibilidade de que ela era verdadeiramente uma mulher cristã, uma melhor possibilidade de que ela era uma verdadeira cristã, transformada, mas caiu no erro e foi um erro grave, porque assim, digamos, ela se rebelou de uma maneira tal que ela passou a cultuar um Deus, né? Ela passou a adorar, o seu coração se voltou a um tipo de idolatria, que é mais do que uma idolatria enganosa, achar que está adorando Deus, né? De dizer assim, eu sou contra. Estou no outro tipo. Então ela caiu. Quando ela é restaurada, talvez o que poderia dar uma ideia de um gráfico aqui seria assim, quando ela se entristeceu por ter sido tão rebelde até não conhecido. Justamente. Agora, essa é uma possibilidade. Eu diria que no gráfico ela talvez depois da queda veio lá no fundão, quase perto do zero aqui. Quase perto do zero aqui, mas ela já tinha uma bagagem de experiência, ela já tinha sido cristã. Estou pensando em uma mulher que foi cristã de verdade. Quando ela volta, aí ela volta talvez com um tipo de consciência, agora isso é muito subjetivo, não dá para saber. Uma consciência lá no alto. Agora, é muito provável que ela nunca tenha sido cristã, tenha se afundado mais dentro do meio das trevas e de repente foi chamada. É muito provável que seja isso. Esse é o ponto de vista individual. Hã? Esse é o ponto de vista. Porque é individual. É individual e não dá para saber. Não dá para saber, mas se fosse, aí no meu modo de pensar, já pecador, eu já pecaria novamente. Eu já culparia e falaria, ela foi crente. E agora. Não dá para saber. Só dá para saber, graças a Deus, que ela voltou e o testemunho de vida dela voltou para outra coisa. Agora, gente, vamos e venhamos. Não dá para saber nem se o segundo cristianismo dela era verdadeiro. Só Deus sabe. Graças a Deus. Não, eu falo, graças a Deus, Deus não pensa que nem a gente, né? Porque a gente vai sempre preso pelo visual e a nossa mente, nós tem uma dificuldade em aceitar que, por exemplo, uma pessoa como essa tenha aceitado a Cristo, né? E aí vai entrar aquela questão de novo da eleição, porque tem os vasos de honra, uns vão ouvir muito a palavra de Deus e nunca vão aceitar Cristo, que a gente não entende por quê. Eles são os de desonra. Isso. E outros, né, vão ouvir uma vez e vai aceitar Jesus e vai, né, A gente sabe será que nada para a gente sabe. não é? Os vasos de desonra que estão aqui, que vão ouvir e não vão se converter, é porque o domínio não foi cumprido. Eles estão fazendo o que querem fazer. E nós só vamos ser vasos de honra porque o mediador rompeu esse domínio. Ele veio aqui e nos puxou da lama, abraçou, né, igual o super-homem faz assim, pega a Lois Lane, e sai voando com ela assim abraçada. Se ele soltar, ela cai. Mas tirando o gancho da cá, ela fala que Tirando o gancho de quem? que tem muitos seres chamados, poucos serão escolhidos. Exato. A Bíblia apresenta esse quadro, né? De que há um grupo grande de pessoas que não vão dar ouvidos ao Senhor como mediador. Gente, o segundo ponto importante sobre a ideia de mediação, aliança e reino. Então aqui a gente já viu que uma relação com o reino é uma relação que depende do mediador. Só que assim, o grande problema disso está aqui, né? No segundo ano. Como é? Porque não basta eu agora só crer que Cristo é o mediador. Eu preciso agora ter uma relação com Ele.
Eu sei que eu tenho uma relação com o reino a partir dele, mas agora eu preciso ter uma relação com ele. Como é que ele regula isso? Qual é a ferramenta de regulação? A ferramenta de regulação é o que a gente chama de aliança, e que você pode entender como a palavra da aliança é a lei de Deus. Só que o texto lá de Romanos diz: não estáis debaixo da lei, mas na graça. E agora? O que a gente faz? Vamos lá para Romanos de novo, 6. Gente, eu preciso tentar explicar isso, fazendo vocês entenderem isso, para vocês conseguirem ver este cordão funcionando em toda a Bíblia. Tá bom? Não só no Velho Testamento, mas no Novo. Então, já sei que existe um reino que é do Pai, que ele deu ao Filho do seu amor para ser o governador ou o rei, né? E ele faz isso de forma mediada, ele governa, o Pai governa de forma mediada através do Filho, né? E faz com que o homem tenha uma relação então com Deus, sempre através do Filho. Sempre assim, uma relação com Deus através do Filho. Lembra Jesus, João 14,6? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o mediador faz isso. Só como é que ele faz a gente funcionar no jeito dele? Porque assim, o Filho não faz essa mediação e a gente fica assim, robotizado. Tem que mudar em nós. Então, eu sei que vocês estavam com saudade, né? Sei que vocês estavam com saudade. Tem que mudar algo no nosso coração. Então, ele vai aplicar aqui os princípios da aliança por meio da lei. Então, nós vamos funcionar de acordo com a lei. Mas por que ele diz que nós não estamos debaixo da lei? Só para explicar essa expressão. Isso está lá no verso 14 do capítulo 6. Pode ler de novo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então Paulo vai dizer assim: vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. E aí a pergunta que eles fariam é a que Paulo faz no verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Resposta? De modo nenhum. Então, ele vai tratar de um termo chamado obediência. Ele vai trazer à luz a ideia de que a obediência nossa, veja, o que é a lei? O que a lei faz? Alguém sabe dizer o que a lei faz? Ela dita normas. A lei é a norma. E a norma faz o quê? Ela regulamenta um padrão. Ela regulamenta um padrão. Isso é a justiça. A lei, ela é o padrão, ela é a norma. A lei, ela acusa o erro. Eu chego diante da lei e falo assim: eu roubei. O que a lei diz? Não furtarás. A lei então está mostrando para mim que eu estou errado. O poder da lei não é inicialmente me salvar do pecado, mas me mostrar que eu estou rompendo com o reino. A lei, ela é o princípio de como funciona o reino, ela é a explicitação do funcionamento do reino, ela é o princípio de aliança. O que é aliança? O rei chega e fala assim: no meu reino as coisas serão assim. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás o meu nome em vão, lembra-te do dia de sábado, não matarás, não adulterarás, é isso? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não
cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, não cobiçarás. Então o rei disse assim: eu sou o rei de todas as coisas, e no meu reino vai funcionar assim. E aí você começa a funcionar. Você está funcionando, e de repente você roubou. Então isso é contra a lei. O que a lei está dizendo? Você está funcionando de forma diferente do reino. Você está em rebeldia. Mas não é para entender a lei como se quando Deus não é Jesus, ele vem e cumpre as leis, e aí nós somos salvos pela graça. Sim, é isso mesmo. Ele cumpre a lei, porque ele não é rebelde contra o reino. Só que nós não conseguimos cumprir a lei porque nós somos rebeldes. Então a graça está no fato de nos libertar do poder dessa rebeldia, do pecado. Só que ainda assim a lei é o parâmetro. A lei é que diz. A lei, ela está aqui nos acusando, dizendo se estamos certos, dizendo se estamos errados. Mas vamos pegar um texto que Paulo fala isso. Aqui em Romanos 7. Romanos 7. A discussão deles no final vai ser assim: bom, tudo bem, a lei não me salva, então para que serve a lei? Essa é a pergunta mais óbvia. Para que serve? Não é a pergunta, para que serve a lei? Verso 7. Alguém lê para mim? As coisas é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a doença, se a lei não dissesse. Na verdade, o que ele está dizendo é exatamente isso. Para que serve então a lei? Se nós somos salvos pela graça, porque não adianta a gente olhar a lei, a gente não consegue cumprir. Então somos salvos pela graça. E agora, para que serve a lei? A lei serve para regular aquilo, para dizer se eu estou oferecendo meu corpo como instrumento de justiça ou de pecado. Porque você não pode desprezar a palavra de Deus, porque ela é o parâmetro para saber se você está voltando para o seu golpe ou não. Se você está voltando para o reino das trevas ou não. Sabe, tem gente assim: eu guardo, olha, na Bíblia eu guardo todas as partes da Bíblia. Mas eu resolvi que não queria falar dessas coisas. Não queria, mas eu acho que eu guardo todas as partes da Bíblia, mas resolvi que eu vou pedir meu divórcio. É melhor para mim. Então, o que a lei vai fazer comigo? A lei vai dizer: você está em se você não guarda o sábado, é isso mesmo. Por isso que é importante que o crente tenha sempre tempo para o desfrute e o descanso que o Senhor oferece. Guardar o sábado não é o dia da semana, é guardar a ideia de que eu preciso desfrutar de Deus, eu preciso ter tempo, descansar, o Shabat. Gente, eu tenho que explicar isso. Olha só, Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. E no sétimo ele fez o quê? Porque ele estava cansado? Foi para a rede descansar? Comeu o macarrão da nona e ficou com sono? Não. O que é descansar para Deus? O que é o sábado de Deus? Sábado é a palavra Shabat, é descanso. O que é descansar? Descansar é assim, gente. Você termina de fazer um negócio difícil. Não que seja difícil criar para Deus, né? Você faz assim. Que legal! Ficou bom. Aliás, ele não disse ficou bom. Sabe o que ele disse? Muito bom! Ficou muito bom. Foi, velho? Já pensou em circunstâncias mulheres? Já pensou em circunstâncias mulheres, gente? Não ia ser fácil circunstâncias mulheres.
Gente, a lei, então o sábado, não é a ideia de eu guardei o dia. A ideia é que eu preciso de um dia para desfrutar de entender Deus, desfrutar de Deus, desfrutar de tudo que Ele me dá. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, o 7º dia é do Senhor. É de você falar, Deus, que beleza que foi essa semana. Que beleza que está aí por vir outra semana. Segunda-feira vai chegar. Louvado seja o Senhor. O Senhor é sábio, é maravilhoso. O que a lei faz? A lei diz que nós somos maus. Aí Paulo vem com esse texto. Maldito homem que sou, o bem que eu quero, não faço, mal que eu não. Por que ele está falando isso? Porque a lei está mostrando. Gente, por que a gente sabe que a gente pega? Porque a Bíblia está aí. Aí Paulo pergunta, Deus miserável, porque só o que eu vou fazer? Aí ele vai lá no capítulo 8. Capítulo 8. No capítulo 7, verso 24 de Romanos, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, como é que eu posso viver no reino de Deus? Eu sou pecador, eu tenho um imã que me atrai para o reino das trevas. Aí então, olha o verso 25, do capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí verso do capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você continuar a leitura do capítulo 8, vai chegar ao verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então, a lei me acusa. A lei diz que eu sou mau. E a lei reforça a minha necessidade de Jesus. Aí Paulo lá aos Gálatas vai dizer, qual foi o papel da lei? Nos levar a Cristo. Ele chama lá para o ai, que não é tempeiro. Piadinha pronta. Olha, o ai lá não é tempero. O ai é o condutor. A lei é o condutor. Por que ela nos leva a Cristo? Porque ela fala, você precisa dele. Você precisa de Jesus. Você precisa da graça. Mas como é que a lei faz isso em mim? Porque o Espírito aplica a lei ao meu coração. Gente, isso aqui está presente em toda a palavra. A palavra, ela é uma história que diz o seguinte: nós temos que viver na luz, isto é, ver o reino, mas a gente só consegue fazer isso por meio do mediador, o mediador que regula a nossa vida por princípios da aliança. E a ferramenta desses princípios da aliança é a lei. Está sempre nos levando para Cristo, o mediador. Espero que a gente tenha alcançado hoje, nessas aulas introdutórias, só uma visão de que nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós estamos debaixo de um reino que nos foi dado graciosamente para. Aliás, nós não temos como fugir do reino, mas nos foi dada a graça de sair do reino rebelde para um reino de relação, de amor com Deus. Então nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que viver de acordo com a aliança, com o pacto. Nós temos que ter a Bíblia como a nossa maior ajuda. Por que o salmista diz assim, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti? Porque ele sabe que a palavra vai mostrar. É lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Mas eu não acho que a lâmpada para os pés só para mostrar o caminho certo. A lâmpada para os pés para dizer, está pisando no lugar errado. Você pisou. A Bíblia fala, você pisou. Aí você fala, pisei.
Deixe limpo seu caminho e o justo seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que terá compaixão. Mediador. Tá? Presta atenção que nós vamos ler isso hoje à noite. Perguntas, para a gente encerrar. Que exercício que a gente vai passar a fazer a partir de agora nas nossas lives? A gente vai tentar encontrar esses princípios em textos bíblicos, em livros bíblicos, em passagens, em algumas histórias. E essa vai ser a ferramenta desse curso. É você tentar encontrar esses princípios de relação com o reino, por meio da aliança do mediador, da obra do mediador, em todos os textos da Escritura. Você consegue ver? Então você faz o seguinte, pega uma parte, só para você dar um exemplo. Pode ser assim? Legal? 2 minutinhos, você pode ouvir isso. Não precisa ser nada complexo, teológico, não. Assim, eu li esse texto essa semana e eu vi essa obra do mediador no texto de Eclesiastes. Não precisa ter o nome de Jesus lá para saber que o mediador está presente. Não tem Jesus, porém, Deus fala de uma forma muito. É isso que a gente quer, gente. Que vocês comecem a ler a Bíblia enxergando este cordão. Quer dizer alguma coisa? Vai lá.